né? Nessas grandes corporações, em muitos casos, tem a tal bola, né? Como lidar com isso, cara? Olha, Marcos, eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito relevante para qualquer empresa é que você precisa selecionar ou tentar trabalhar para você selecionar o tipo de cliente que você quer realmente atender. Tá. Né? Há mercados, há situações, há contextos que todo bom empresário, todo bom gerente, todo bom negociador precisa ver se aquele mercado realmente interessa, porque naquele mercado as coisas vão funcionar daquela maneira. Tá. Né? Eu vivenciei algumas experiências que, por exemplo, em uma das oportunidades onde nós nos relacionávamos com um determinado cliente, uma grande conta que a gente tem lá na empresa, e em certo momento, em uma situação onde os meus concorrentes estavam despontando, Tá. né, e eu comecei a perceber que eu fui perdendo espaço naquele mercado, naquele local. Né? E aí um indivíduo falou, mas você sabe por que você está perdendo? Eu falei, olha, eu acho que deve ser porque os produtos que esse meu concorrente está oferecendo apresentam uma tendência assim, uma tendência assada. Eu falei, nada, cara. Pega aí R$ 100, coloca no bolso de fulano, que as coisas estão resolvidas. Bem isso, né? E aquilo, cara, soou para mim como se fosse um terremoto. Não que eu não soubesse que, não por inocência, não é nada disso, mas é que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, qual seria a reação desse indivíduo se eu fizesse uma atitude dessa? E não passado muito tempo, aquele indivíduo, né, que iria receber o determinado recurso, que estava ali, ele foi promovido a diretor daquela organização. Né? E assim, eu fico pensando hoje em dia, né, que eu me relaciono com ele, a gente se dá super bem. Sim. E se eu tivesse graças a Deus eu tenho uma participação muito boa nesse ponto de venda. E eu fico pensando, já pensou se eu tivesse cedido aquela pressão por mais a meta daquele mês ou a meta daquele ano e colocado hoje, evidentemente, ou eu não estaria mais lá, evidentemente porque ele poderia, né? Sim. E evidentemente talvez ele hoje me olharia com que olhos? Se eu tivesse permanecido lá. Esse aí eu conheço. E assim, por incrível que pareça, não passado muito tempo, né, aqueles meus concorrentes que estavam se destacando, por uma razão ou outra de mercado, acabaram não estando mais ali, não permanecendo, e a gente continua até hoje. Né? Evidentemente que a competição continuou. Né? Nós brigamos por preço, brigamos por espaço, brigamos por tecnologia, por desenvolvimento de gama. Não parou, não parou. Mas assim, se você entrar nesse jogo, depois não tem mais saída, não tem mais volta. Então, eu acho que a melhor estratégia numa situação como essa me lembrando de uma história, uma narrativa bíblica. Faça como José do Egito. Fuja daquela relação. É melhor perder 5% do seu mercado, 5% daquela participação que, às vezes, né, esse meu cliente representava, sei lá, 8%, 10% do meu faturamento anual. Era melhor perder naquele momento, tá se certo? tivesse que do perder, que ter que passar por aquela situação. Mas a gente sabe que isso acontece, eu vivenciei isso algumas vezes. É vender a primogenitura por um prato de lentilha, então, né? depois a correção disso é praticamente impossível.